A paz, Senhor, povo de Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, povo abençoado. Vamos ouvir mais uma palavra de Deus. Estou no livro de Apocalipse. Ontem eu fiz o vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês que curtiram meu vídeo, compartilhou. E hoje é o anjo com a cadeia na mão, pessoal. Eita, para prender o inimigo. O inimigo está infernizando o povo de Deus, o povo que poderia ainda ser povo de Deus, o povo na terra, ou seja, e Deus vai enviar o anjo com a cadeia na mão. Eita, com a chave e uma cadeia. Ele pode sim prender o camarada e só soltar se for permissão dele. Eita glória, aleluia. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Anota aí, Apocalipse 20, de verso 1 a 6. Eita glória. Um dia, a palavra de Deus, o camarada fazendo milagre, se achando, mas no outro dia, eu estou falando pessoal, ontem, o camarada aprendendo, todo mundo fazendo milagre, e no outro dia, que é hoje, vem um anjo com a chave do abismo e uma cadeia na mão. Vamos lá, glória ao nome santo do Senhor. Eita, compartilha aí para mais gente, pessoa ver, pessoal. Sem medo, que eu mando vocês ler, pode ler, em nome de Jesus. Glória a Deus. E João continua a revelação, que o livro de Apocalipse continua a revelação que Deus falou com João, certo? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Eita glória! Aleluia! E ele prendeu o dragão e a antiga serpente e o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Eita luta tremenda, pessoal. Glória a Deus. No capítulo anterior, ele estava enganando o povo, fazendo milagre, fazendo acontecer as coisas. Eita glória. Foi no capítulo 12 a 18. Glória a Deus, aleluia. Está no Apocalipse 13, verso 12 a 18. Hoje eu estou no Apocalipse 20, verso 1 a 6, que diz que o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e ele prendeu o dragão e a antiga serpente e o diabo e o Satanás por 1000 anos. Glória a Deus. Só ele pode prender, só ele pode fazer essas coisas, porque o anjo veio a mandado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eita glória, aleluia, glória a Deus. E lançou no abismo e ali encerrou, ou seja, trancou, pois colocou o selo sobre ele para que mais não engane a nação. Aleluia, glória a Deus. Estava enganando as nações. Eita glória.
E o Senhor colocou ele, aleluia, por 1000 anos. Eita glória! Encerrou, pois, e colocou um selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabe. Glória a Deus. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse aqui, pessoal, importa que seja solto um pouco de tempo. Eu vou explanar um pouco para você, porque eu não estou no capítulo que fala esta mensagem. Aleluia! Mas quando o Senhor diz aqui, soltar ele um pouco de tempo, depois que ele foi preso, lá para frente, mais que Jesus vai descer um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Isto vai acontecer. E importa que o inimigo seja solto por um pouco de tempo. Depois de 1000 anos, ele vai ser solto por pouco de tempo. Porque foi assim que Deus determinou. Glória a Deus. E vi um trono, assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar por 1000 anos. E acabei depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi um trono, assentará sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram degolados. No vídeo que eu falei ontem, eu falei que quem não adorasse a besta, ele ia matar. Então essas pessoas que morreu e que não aceitou a marca, essas pessoas que morreu e não adorou a imagem, eita glória, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Aquele que foi degolado pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eita! Tá vendo aí, pessoal? Ou com vida ou com morte, tem que ser na presença de Deus, tem que ser na presença de Jesus. Aleluia! Ou com vida ou na morte. Por isso que Paulo diz: viver em Cristo e morrer é lucro. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. A palavra de Deus, testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa. Olhe que preste atenção no vídeo que eu fiz ontem. Eita glória! O Senhor me deu essa palavra hoje, combinando com o vídeo que eu fiz ontem. Aleluia! Eita glória! Não receberam nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos. Viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eita glória! Vai viver e reinar com Cristo por 1000 anos. É o que está escrito, pessoal. Aleluia! As coisas de Deus é assim. Entenda quem puder entender. Aleluia!
Se entendeu bem, se não entendeu, glorifica a Deus e pronto, está tudo bem. Mas o Senhor é assim, para o Senhor, tanto faz o camarada estar vivo como está morto, para ele, se ele dizer que venha, o camarada vai e chega lá e fica vivo. Aleluia, no reinado dele é assim. Glória a Deus, não tem dificuldade o Senhor arrebatar a sua igreja no tempo determinado. Aleluia. Deus não tem dificuldade para ressuscitar os mortos. Aleluia. Assim como o filho dele foi ressuscitado, os mortos também vai ressuscitar. Aleluia. Isso é para quem crê. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para quem crê. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quantas pessoas não começa com nenhuma casa? E depois todos são crentes. E alguns se desvia, mas a palavra de Deus já entrou nele. Qualquer momento ele pode voltar para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Aqui, pessoal, o que está falando é do tempo de agora, antes de chegar aos 1000 anos. Antes. Porque agora nós estamos pela graça. O vivo ou morto vai se ressuscitar. Aleluia. Mas é depois do 1000 anos, aleluia, como é que está escrito: mas outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabam. Eita glória! Deu para entender agora, pessoal, que muitos vão morrer e só vai ressuscitar depois de 1000 anos. Porque esses 1000 anos é o Senhor Jesus que vai reinar na terra com a sua igreja. E quem é a igreja de Cristo? Os crentes. Corra para onde correr, queira ou não queira saber da verdade, mas são os crentes, com vida ou com morte. São esse povo aqui que vai reinar com Cristo os 1000 anos. Agora, depois de 1000 anos, é o que vai, depois da igreja arrebatada, são essas pessoas que vão morrer e só vai ressuscitar depois de 1000 anos. Aleluia. É complicado? Para mim é, mas para Deus não é. Eita glória. Porque 1000 anos, depois de morto, 1000 anos, vai ressuscitar. Mas não importa. Porque depois de 1 ano a pessoa morta, talvez só tenha só os ossos. Não importa se seja 1000 anos ou 1 ano. E o próprio Deus disse: 1000 anos para ele é um dia, e um dia é como 1000 anos. E agora? Eita glória! Esse que é um Deus poderoso, pessoal. Aleluia! Glória a Deus! O que é que você está esperando mais do que eu? Aleluia! Vamos lá. Até que os 1000 anos se acabe, e esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurados os santos, aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Olha aí que foi que eu falei. Bem-aventurado são aquele que tem a parte ou direito da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder. Sobre este não tem poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Aí, que eu acabei de falar agora. Eita glória! A igreja que vai ser arrebatada e os mortos que vai ser ressuscitado nesse tempo, glória a Deus, são esses que vão reinar com Deus e Jesus Cristo por 1000 anos. E daqui para lá, os que morreram porque não aceitou a marca, porque por causa da palavra de Deus,
Aí vai passar os 1000 anos para poder ressuscitar. É o que está escrito. Então a melhor coisa é tomar uma atitude enquanto tem crente pregando o Evangelho de Cristo. A melhor coisa é você tomar uma atitude e escolher o que você quer com vida. Porque essa vida é maravilhosa, mas com Jesus é melhor, porque é para sempre, eternamente. Nem vai haver morte, nem choro, nem dor. Eita glória! Tudo lá é irmão, tudo é irmão, aleluia. Não tem marido, nem tem minha esposa, nem tem esposo, é tudo irmão. O nosso esposo de todo é Jesus de Nazaré, aquele que morreu por nós, hoje está no trono de Deus, esperando o tempo determinado que o Deus Pai determinou. É o que está no livro de Apocalipse. Aleluia! Quando isto acontecer, aleluia. Quem tiver ainda nesse tempo e ver o meu vídeo vai entender do que eu estou falando hoje. Vai acontecer, mas eu estou falando antes de acontecer, que Deus está lhe dando oportunidade antes que venha o anticristo. Mas irmão, então você não disse que o anticristo já está na terra? Meu amigo, eu acabei de falar. Quando você tem um ponto comercial que tem várias empresas, mas tem um dono dessas todas as empresas, todo mundo, ou o dinheiro todinho, vai prestar conta com um. Mesmo assim é o anticristo que está no mundo fazendo coisa que não é agrado de Deus, que eu já falei em outro vídeo. Todos vão prestar conta, o anticristo, o cabeça. Entendeu como é que é? Então por isso que está já no mundo reinando. Mas o anticristo não apareceu ainda, mas já tem. Ele está usando, ele usa um, usa outro, tudo que foi coisa ruim, é ele que está usando. Tem coisa absurda que você olha assim, diz, como aconteceu isso? É o inimigo, pessoal. É o inimigo. É tão tal que diz aqui, preste bem atenção. Se você acha que é só um, olha aqui, Vem com a cadeia nas suas mãos, prendeu o dragão, a antiga serpente, e o que é o diabo e Satanás. Dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Vários nomes. Então eles têm várias funções, certo? Não entra nesse assunto não, que é pesado. Escute a palavra de Deus, compartilhe para mais gente ver, que é para o meu canal crescer e eu falar mais a verdade. Aleluia. E aqui está o anjo com a chave e a cadeia na mão para prender eles. Aleluia. No dia certo e no tempo certo vai acontecer isso. Por isso que ele não gosta que nós pregue a palavra de Deus. Aleluia. Mas o Senhor dá força para mim pregar, e o Senhor dá força para você ouvir. Bem-aventurado, está escrito, que ouve a palavra de Deus, aleluia, e guarda. Eita glória! Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, e Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.